Psicocibernética. Método para a conquista de uma vida mais proveitosa e feliz por Maxwell Maltz. Prefácio. O segredo deste livro para auxiliar e mudar sua vida. A descoberta da autoimagem representa a descoberta de um novo padrão em psicologia e no campo da personalidade criativa. A importância da autoimagem foi reconhecida há mais de 10 anos. No entanto, muito pouco foi escrito sobre isso. Curiosamente, isso não é porque a psicologia da autoimagem não obteve bons resultados, mas, pelo contrário, teve um sucesso surpreendente alcançado. Como um dos meus colegas expressou, tenho relutado em publicar minhas descobertas, especialmente para o público em geral, porque se apresentar as histórias clínicas de alguns dos casos que discuti e descrever as melhorias surpreendentes e espetaculares na personalidade, temo ser acusado de exagero ou fingir iniciar um culto, ou ambos. Eu também experimentei essa mesma relutância. Qualquer livro que escrevi sobre o assunto seria considerado pouco ortodoxo por alguns dos meus colegas, por vários motivos. Em primeiro lugar, há algo pouco ortodoxo sobre como sair do recinto fechado do dogma, o sistema fechado que é a ciência da psicologia, para indagar sobre o comportamento humano nos campos da física, anatomia e da nova ciência da cibernética. Minha resposta a este critério é que todo cirurgião plástico é, necessariamente, um verdadeiro psicólogo, quer ele queira ou não ser um. Quando um rosto humano é mudado quase invariavelmente, o futuro da pessoa também é transformado. Alterar a imagem física, quase sempre muda o homem, sua personalidade e comportamento, e, às vezes, até mesmo seu talento e habilidades básicas. A beleza vai além da superfície da pele. O cirurgião plástico não apenas altera o rosto do homem, também transforma o ser interior. Muitas vezes, as incisões que ele faz na superfície da pele penetram profundamente na estrutura psíquica de seu paciente. Há algum tempo, decidi que esta tarefa representa uma enorme responsabilidade de consciência e que tenho um dever, não só para meus pacientes, mas também para mim, para saber o que estou fazendo. Nenhum médico com responsabilidade ousaria praticar a especialidade da cirurgia plástica sem possuir o conhecimento e a prática necessária. Por esse motivo, reconheço que, se mudar o rosto de um homem, também alterarei seu ser interior. Tenho a responsabilidade de adquirir conhecimentos especiais no campo da psicologia. Falhas que levam ao sucesso. Em um livro anterior, que escrevi há cerca de 20 anos, publiquei uma série de casos clínicos em que a cirurgia plástica, e em particular a cirurgia plástica facial, abrira a porta para uma nova pessoa. Este trabalho relatou as mudanças sem precedentes que ocorrem, muitas vezes de certa forma súbita e dramática, na personalidade de um sujeito quando alteramos o rosto. Senti-me exaltado com os sucessos que consegui a este respeito. No entanto, eu também aprendi mais com as minhas falhas do que com os meus sucessos. Alguns pacientes não apresentaram alteração em sua personalidade após a cirurgia plástica. Na maioria dos casos, um indivíduo que possui um rosto extraordinariamente feio ou alguma característica impressionante que havia sido corrigida pela cirurgia, experimentou quase que imediatamente, geralmente dentro de 21 dias da operação, um aumento considerável em seus sentimentos de autoestima e autoconfiança. Em alguns casos, no entanto, o paciente continuou a se sentir desajustado e experimentou sentimentos de inferioridade. Em suma, essas pessoas continuaram a sentir, agir e se comportar exatamente como se tivessem um rosto feio. Percebi que a reconstrução da imagem física em si não era a verdadeira chave na mudança da personalidade. Havia algo mais sobre o que a cirurgia facial geralmente influenciava, mas às vezes não sofreram nenhuma alteração. Quando conseguimos reconstruir essa outra coisa, o indivíduo mudou favoravelmente. Se não conseguíssemos, o assunto permaneceria exatamente o mesmo que antes da operação, mesmo quando a alteração de suas características físicas fosse total. A cara da personalidade. Era como se a própria personalidade tivesse um rosto.
tudo me fez pensar que esse rosto da personalidade intangível contribuiu para a verdadeira chave das mudanças de personalidade quando esse rosto da personalidade podia ser reconstruído, quando era possível remover as velhas cicatrizes emocionais. A própria pessoa mudou mesmo sem a ajuda da cirurgia plástica. Uma vez que comecei a explorar neste campo, encontrei mais e mais fenômenos que confirmaram o fato de que a autoimagem, o conceito mental e espiritual que o indivíduo se desenvolve era a verdadeira chave para a personalidade e o comportamento. Vamos expandir este tópico no primeiro capítulo deste livro. A verdade é onde está você. Sempre acreditei em movimento sempre que necessário para chegar à verdade, mesmo que para isso devamos cruzar fronteiras internacionais. Quando eu decidi há alguns anos me tornar um cirurgião plástico, os médicos alemães avançaram muitos outros países neste campo, então eu parti para a Alemanha. Na minha busca por autoimagem, eu também tive que atravessar fronteiras, mesmo que fossem invisíveis. Embora a ciência psicológica reconheça a autoimagem e seu papel fundamental no comportamento humano, a resposta dada pelos psicólogos às questões de como a imagem própria influencia, como ela cria uma nova personalidade e o que acontece dentro do sistema nervoso humano quando a autoimagem muda, é extremamente vaga. A maioria das minhas respostas foi encontrada na nova ciência chamada cibernética, que restaura a teologia como um conceito respeitável de ciência. É um tanto estranho que a nova ciência da cibernética se tenha desenvolvido a partir do trabalho físico e matemático, e não do trabalho dos psicólogos, especialmente quando se entende que a cibernética tem estreito parentesco com a teleologia. O comportamento dos sistemas são mecânico e orientado para a realização de certos fins. A cibernética explica o que acontece e o que é necessário no comportamento intencional das máquinas. A psicologia, apesar de todo o seu conhecimento sobre psique humana, não teve uma resposta satisfatória para explicar uma situação intencional tão simples como a de uma pessoa que tirava um cigarro da mesa e colocava em seus lábios. Mas um físico teve uma explicação. Os defensores de muitas teorias psicológicas poderiam ser comparados aos homens que especulam sobre o que está no espaço exterior e outros planetas, mas ignoram o que acontece em suas próprias casas. A nova ciência da cibernética produziu uma profunda mudança no campo da psicologia. Não reivindico qualquer mérito na produção desse progresso, além de ter reconhecido sua importância. O fato dessa nova lacuna decorrer do esforço dos físicos e matemáticos não deve nos surpreender. Toda nova violação que se abre na ciência geralmente vem de um campo alienígena a esse sistema. Os especialistas são os mais profundamente familiarizados com o conhecimento circunscrito às fronteiras da ciência determinada. Qualquer conhecimento novo geralmente terá que vir de fora, não dos especialistas, mas sim daqueles que muitas vezes são chamados de inexperientes. Pasteur não era médico, nem os irmãos Wright eram engenheiros aeronáuticos, mas mecânicos de bicicleta. Einstein não era propriamente um físico, mas um matemático. No entanto, suas descobertas no campo da matemática revolucionaram completamente as mais prestigiadas teorias da física. Madame Curie não era médica, mas era física, e, no entanto, fez importantes contribuições para a ciência médica. Como usar este novo conhecimento? Neste livro, tentei não só informar sobre esse novo conhecimento proveniente do campo da cibernética, mas também demonstrar aos meus leitores como eles podem usá-lo em suas próprias vidas para alcançar metas mais importantes. Princípios gerais. A autoimagem é a chave para a personalidade e o comportamento humano. Quem muda a autoimagem também transformará a personalidade e comportamento. Mas há mais. A autoimagem determina e define os limites da realização individual, define ao indivíduo o que ele pode e não pode fazer. Expanda a autoimagem e expanda a área do possível. A formação de uma autoimagem realista e adequada permitirá ao indivíduo imbuir novas habilidades, novos talentos e, literalmente, transformar o fracasso em sucesso.
A psicologia da autoimagem não só foi comprovada por seus próprios méritos, mas também explica muitos fenômenos que, embora conhecidos há muito tempo, não foram entendidos com a devida propriedade no passado. Por exemplo, hoje há evidências clínicas irrefutáveis nos campos da psicologia industrial, que existem personalidades extremamente felizes e personalidades extremamente infelizes, personalidades do tipo vencedor, personalidades do tipo de falha, personalidades que tendem à saúde e personalidades do tipo doente. A psicologia da autoimagem traz nova luz sobre todos esses tipos de personalidade e sobre muitos outros fatos vitais. Ele lança uma nova luz sobre o poder do pensamento positivo e, o que é ainda mais importante, explica por que ele consegue resultados em alguns indivíduos e não em outros. O pensamento positivo só funciona quando corresponde à autoimagem do indivíduo, não pode funcionar quando não está em relação à autoimagem até que tenha sofrido uma mudança total. Para entender a psicologia da autoimagem e usá-la em nossas próprias vidas, é necessário conhecer algo sobre o mecanismo com o qual ela funciona para atingir seus objetivos. Há evidências científicas abundantes que mostram que o sistema nervoso humano funciona com um determinado propósito de acordo com os princípios conhecidos do indivíduo. No que diz respeito à função, o cérebro e o sistema nervoso constituem um mecanismo de luta maravilhoso e complexo na busca de certos objetivos, uma espécie de sistema de condução automática que funciona em benefício do indivíduo como um mecanismo de sucesso, ou em seu contra como um mecanismo de falha. De acordo com seu operador, a pessoa faz funcionar de acordo com os objetivos que indica. Também é bastante irônico que a cibernética, que começou como um estudo de máquinas e conseguiu restaurar a dignidade do homem como um ser individual e criativo. A psicologia, que começou com o estudo da psique do homem, ou alma, quase terminou negando sua alma ao homem. Um behaviorista nos disse que o pensamento não é mais do que o movimento de elétrons, e essa consciência é apenas uma reação química. Para ele, vontade e propósito eram mitos. A cibernética, que começou com o estudo de máquinas físicas, não cometeu tal erro. A ciência da cibernética não nos diz que o homem é uma máquina, mas esse homem tem e usa uma máquina. Ele também explica como esta máquina funciona e como ela pode ser usada. O segredo está nas experiências. A autoimagem é transformada, tanto para o bem como para o mal, não apenas pela ação do intelecto, não apenas pelo conhecimento intelectual, mas pela experimentação. Conscientemente ou não, o indivíduo está formando sua autoimagem da experiência criativa que ele viveu no passado. Uma criança que tem sido amada e aprende a amar, se tornará um adulto saudável, feliz e bem adaptado. Nosso estado atual de autoconfiança e equilíbrio é o resultado do que temos experimentado e não do que aprendemos intelectualmente. A psicologia da autoimagem resolve os conflitos entre os diferentes métodos atualmente utilizados. Fornece um denominador comum, para aconselhamento direto e indireto, psicologia clínica, psicanálise e até mesmo autossugestão. Todos, de uma forma ou de outra, usam a experiência criativa para cultivar uma melhor autoimagem. Talvez pela primeira vez em sua vida, o paciente experimenta ser aceito como um ser humano, ele sente que seu ser possui um certo valor e dignidade, e começa a aceitar a si mesmo e se conceber de uma maneira totalmente diferente. A ciência descobriu a experiência sintética. Outra descoberta na psicologia clínica, nos diz que a experimentação é um método direto para alterar a autoimagem. A experiência da vida real pode ser um professor áspero e implacável. Jogue um homem no mar e talvez a experiência o ensine a nadar, mas talvez essa mesma experiência faça com que o homem se afogue. Durante séculos foi reconhecido que nada triunfa tanto quanto o sucesso. Aprendemos a agir com sucesso no triunfo. As memórias de nossos sucessos passados atuam como arquivos de informação que nos proporcionam a autoconfiança necessária para a tarefa que realizamos no presente. Mas como uma pessoa que experimentou apenas falhas pode recorrer a lembranças de sucessos passados?
Sua situação pode ser comparada à do jovem que não pode conseguir emprego porque não tem experiência e que não consegue adquirir experiência porque não pode conseguir emprego. Este dilema foi resolvido graças a uma outra descoberta importante, para todos os efeitos práticos. Ela nos permite sintetizar a experiência, criar o controle no laboratório de nossa mente. Os psicólogos clínicos e experimentais têm demonstrado além de qualquer dúvida que o sistema nervoso humano não é capaz de distinguir qualquer diferença entre uma experiência real e aquele que tem sido intensamente imaginado em detalhe. Embora esta afirmação pode parecer um tanto extravagante, neste livro veremos algumas experiências de laboratório em que esse tipo de experiência sintética tem sido usada de maneira extremamente prática para melhorar a capacidade humana, e funcionou na vida das pessoas que usaram para melhorar suas habilidades de falar em público, para superar o medo do dentista, para afirmar a sua autoconfiança, para vender mais mercadoria, para melhorar suas táticas no xadrez, e mudar qualquer tipo de situação imaginável. Essa experiência sintética pode te levar ao sucesso. Talvez o mais importante é que veremos quantas pessoas cronicamente infelizes aprenderam a curtir a vida experimentando a felicidade. Este livro foi projetado não só para ser lido, mas para ser experimentado. Você pode adquirir conhecimento lendo um livro. Mas para experimentar é necessário reagir de forma criativa antes do conhecimento. A mera aquisição de conhecimento é um processo passivo, a experimentação está ativa. Quando um indivíduo experimenta algo, acontece dentro de seu sistema nervoso. Novos engramas e novos padrões neurais na matéria cinzenta do cérebro são gravados. O presente trabalho foi concebido para obrigar o leitor, literalmente, a experimentar. Casos clínicos pré-fabricados feitos sob medida foram intencionalmente reduzidos ao mínimo. Em vez disso, o leitor é solicitado a fornecer seus próprios casos clínicos, exercitando imaginação e memória. Também não apresentamos resumos no final de cada capítulo. Em vez disso, proponho que o próprio leitor escreva os conceitos que lhe parecem mais importantes e que ele considera mais digno de lembrar. Você digerirá melhor o conhecimento do presente livro fazendo sozinho a análise e o resumo de cada capítulo. Finalmente, o leitor encontrará ao longo do trabalho várias tarefas a serem executadas e alguns exercícios práticos. Essas práticas são simples e fáceis de resolver, mas é essencial elaborá-las regularmente para derivar delas o máximo de benefício. Todo julgamento deve ser reservado até dentro de 21 dias, aconselho os leitores, não desanime. Se desistir, não haverá quaisquer alterações para executar as várias técnicas delineadas neste trabalho para transformar a autoimagem. Em vez disso, é necessário adiar todos os julgamentos e continuar os exercícios por um período mínimo de 21 dias. Geralmente, leva um mínimo de 21 dias para qualquer alteração notável na imagem mental. Após a cirurgia plástica, o paciente leva cerca de 21 dias para se acostumar com seu novo rosto. Quando um braço ou perna é amputado, o membro fantasma geralmente persiste por cerca de 21 dias. Isso leva os moradores de uma nova casa a viver lá por cerca de 3 semanas antes de começar a parecer casa para eles. Estes e muitos outros fenômenos comumente observados tendem a provar que um período mínimo de 21 dias necessários para o velho desaparecer da imagem mental e cristalizar uma nova. Portanto, este livro proporcionará maiores benefícios se o leitor concordar em adiar o julgamento crítico por pelo menos 3 semanas. Durante todo esse período, é aconselhável não se preocupar em tentar medir o progresso, nem intelectualmente discutir com as ideias, ou debater sobre a possibilidade de que vai conseguir bons resultados ou não. Execute os exercícios, mesmo quando se sentir desanimado. É importante persistir no desempenho do novo papel, considerar-se em uma nova luz, embora ao fazê-lo pareça um pouco hipócrita, mesmo que a nova autoimagem se sinta um pouco desconfortável ou não natural. Ninguém pode reprovar através do raciocínio intelectual as ideias e conceitos expostos neste trabalho. Eles só podem ser comprovados, colocando-os em prática e olhando os resultados obtidos.
Solicito aos meus leitores que adiem o julgamento crítico e todo o raciocínio analítico por 21 dias, para se dar uma chance justa de provar ou negar a validade de tais conceitos em suas próprias vidas. A formação de uma autoimagem adequada é um processo que deve ser continuado ao longo da vida. É verdade que é impossível alcançar em 3 semanas o desenvolvimento de toda uma vida humana, mas é possível experimentar a melhoria obtida em 3 semanas e às vezes as melhorias são incríveis.